excelentíssima desembargadora relatora, desembargadora Cátia Maria de Paula Menezes Monerá, e estendo aqui os meus cumprimentos aos demais desembargadores componentes dessa Câmara, cumprimento também o representante do Ministério Público, os servidores dessa casa, e de forma muito especial eu queria fazer o registro de agradecimento pela deferência dos meus colegas advogados, que me permitiram ser o primeiro a inscrever, sair da cidade de Bom Jesus Tabapuana, hoje cedo, 6 horas da manhã, para poder chegar aqui a tempo e cumprir com o meu mistério como advogado nesse processo, e fui constituído somente em fase recursal. Esse processo é um processo singular para este advogado, e eu digo por quê? Porque o apelante, no caso, é um jovem que o conheci alguns anos atrás, quando ele, junto do seu pai, foram responsáveis por fazer... E ali eu conheci esse jovem e ele relatou para mim da sua dependência, do seu uso de entorpecentes, e eu pude estreitar, conhecer um pouco da história dele, aconselhá-lo, né, quanto aos maus que isso causava, a necessidade de se afastar. Porém, a vida não teve o rumo que eu imaginava que aquele jovem podia ter. Eu sei, excelências, que o que está em julgamento aqui não é a história de vida do apelante, mas é importante eu trazer aqui algumas questões que refletem, inevitavelmente, na sua vida. Um jovem negro, morador de periferia, que já assim foi preso uma vez por ter ali praticado o tráfico de drogas, mesmo que nós pudéssemos aqui alegar que para a manutenção da sua subsistência do uso, mas praticou e foi preso, estava cumprindo com todas as medidas, corretamente pagando a pena na qual ele foi submetido, e que seguia com a sua vida trabalhando, mas que esse processo teve início de forma que, para mim, um pouco estranha. Um ofício da Polícia Militar, expedido para o Ministério Público, dava conta de que haviam recebido uma denúncia anônima, imputando a esse apelante o cargo de uma espécie de gerente do tráfico do bairro onde ele residia. Na denúncia anônima ainda dava conta de que esse apelante era responsável pela guarda dos entorpecentes, pela guarda de armamento da facção que atua ali na comunidade onde ele reside e pelo gerenciamento do tráfico. Com essa notícia, com essa denúncia anônima, a Polícia Militar expede um ofício para o Ministério Público. O Ministério Público, ele dá início a uma medida cautelar, pedindo uma medida de busca e apreensão domiciliar. O juízo difere. Isso tudo sem que haja qualquer tipo de medida investigativa, repressiva ou preventiva. Somente com base em uma denúncia anônima. O mandado de busca e apreensão é cumprido na casa do apelante. E lá não encontram nada do que aquela denúncia anônima dava conta. Não encontraram armas. Não encontraram diversidade de droga. Encontraram 3 gramas de maconha, que para um usuário é comum. Não encontraram valores, não encontraram anotações que remetessem a algum tipo de contabilidade. Não foi feito, como já dito aqui, uma espécie de campana pela própria Polícia Militar para que pudesse identificar uma movimentação anormal naquele imóvel. Nada disso foi realizado e nada de ilícito, além de 3 gramas de maconha, foi encontrado. Os policiais adentram o imóvel, forçam aquele jovem a dar acesso ao seu aparelho celular, e aí no registro de ocorrência aparece que ele concedeu o acesso. E nós sabemos muito bem como são as circunstâncias que isso acontece nas periferias de nossas cidades. Em juízo, inclusive, o apelante ele diz que os policiais ameaçaram: ou você concede acesso, ou vamos prender a sua esposa também. E nada foi encontrado, além de 3 gramas de maconha, uma balança de precisão que comumente é encontrada em muitas residências, e umas sacolas de sacolé que não tinham vestígio de uso para nada. Claramente, a utilização dessa medida da busca e apreensão gravosa, que se sobrepôs aqui a uma garantia constitucional da inviolabilidade do lar, foi utilizada de forma banal, baseada numa única notícia de denúncia anônima, sem nenhum tipo de investigação prévia. Diversas ações poderiam ter sido tomadas. Oficiasse a Polícia Civil para que se instaurasse um inquérito investigativo, não foi feito. Procedimentos como campanas, que já dissemos aqui, não foram realizados.
Até mesmo se a polícia militar observando ali um movimento estranho, numa cidade pequena, facilmente identificado quem é o usuário, quem não é, os locais de venda, identificando ali um usuário saindo daquele imóvel, uma movimentação, abordar, se aquele usuário estivesse ali portando um entorpecente, poderia até mesmo desaguar numa prisão em flagrante do apelante. Mas nada disso foi feito. Só que contra o apelante há uma chaga que ele não consegue se desvencilhar dela. Ele é um egresso do sistema prisional, morador de um bairro periférico, onde realmente o tráfico é intenso naquela localidade. E pelo simples fato do seu passado, já tira-se pela polícia a conclusão de que bandido ele é. É aquele velho dito popular, que diz que um sujeito que assassina, mesmo quando certo, errado ele está. Isso tudo tornou mais difícil ainda a defesa dele no processo, que foi patrocinada pela Defensoria Pública. Porque ao invés da necessidade de prova da acusação, houve a necessidade da inversão, a prova da inocência. E mais uma garantia constitucional nós vemos aqui sendo subjugada. Então nós temos aqui, em primeiro momento, que o mandado de busca e apreensão, a ordem que fundamentou esse mandado, ela foi fundamentada de forma inidônea, tornando nulo esse ato e todas as provas dele derivaram. Não podemos ser considerados ali para a formação do entendimento do julgador no momento de sentenciar. E por isso deve ser declarado nulo esse ato e todas as provas derivadas dele. Há necessidade de um rito, um rigor a ser seguido, e que, ao nosso ver, no presente caso, não foi. Um outro ponto que nós trazemos é o fato que não restou comprovada também a finalidade de mercância ou a prática de mercância por parte do apelante. Os próprios policiais militares, em juízo, relataram que sabiam que o apelante é usuário. Um dos policiais, inclusive, frisa o seguinte: eu acreditava que ele estava longe do movimento. O policial militar chegou a dizer isso. O apelante afirma que é usuário, a esposa do apelante afirma que ele é usuário, os policiais confirmam que ele é usuário. O entorpecente encontrado está acondicionado da forma como um usuário acondiciona, mas a sina do seu passado, nas palavras dos policiais, jamais vai o abandonar, ainda mais se dizendo de uma cidade pequena. O fato de um dia ele ter sido preso por envolvimento no tráfico, mesmo que se fosse de subsistência, o perseguirá e para lá, talvez durante um longo tempo, será visto como um, perdão da palavra, bandido. Então, excelências, ao nosso ver, além da inviolabilidade da residência dele ter sido subjugada, nós temos também que o princípio da presunção de inocência também foi, posto que nos autos não há prova contundente da mercância por parte do apelante. Há uma presunção com base em informações que a sua origem dão de uma denúncia anônima que pode ter sido feita, com todo respeito, até mesmo por um policial, para fundamentar essa busca. Nada na tal denúncia anônima foi confirmada. Armas não foram encontradas, anotações não foram encontradas, valores não foram apreendidos. Concluíram uma mercância com base no histórico de vida de um jovem. A presunção da inocência, igualmente a inviolabilidade do lar, foi subjugada, e ela precisa ser restabelecida, em razão desse julgamento aqui. Declarando assim, se não for entendida a nulidade da busca e apreensão, a insuficiência de provas no que se refere ao crime de tráfico de drogas, desclassificando a conduta por não haver prova da mercância, reformando a sentença para reconhecer a conduta de porte para uso. E assim, excelências, crendo num julgamento justo e ratificando as demais teses já trazidas no momento das razões de apelação, é que nós encerramos a nossa sustentação oral. Muito obrigado.